Olá pessoal, professor Ricardo aqui, e eu gostaria de tratar nesse tema uma polêmica, cara, ou uma falsa polêmica que vem circulando nas redes sociais e as rodas de bate-papo, que é um comercial de uma indústria de cosméticos, né, a Natura, que em alusão ao Dia dos Pais tem utilizado figuras como transexuais e mulheres para representar a figura paterna. E isso tem causado todo um frenesi, toda uma inquietação em algumas mentes por aí. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, é preciso refletir algumas coisas. Quando a indústria de cosméticos faz um comercial e coloca, por exemplo, uma mulher para representar a figura paterna, é importante a gente lembrar que boa parte dos lares brasileiros não conta com a figura paterna, com a figura masculina, que simplesmente se retirou. É o homem que simplesmente abandona a família ou abandona a mulher grávida, some no mundo, não dá as caras, ou então até você sabe onde ele se encontra, mas ele não é presente, ele é um pai ausente, e aí quem acaba representando de fato o papel de pai é a própria mãe. Então por que estranhar quando um comercial coloca uma mulher fazendo o papel de pai para ser homenageada no Dia dos Pais? Nada mais justo, né? Outra questão, também abordada pelo comercial, a figura do transexual. Quando ela explora a imagem de transexuais como pais. Gente, a pergunta que nós temos que nos fazer é: e daí? As pessoas que se incomodam com outros modelos de família, será que estão se incomodando o suficiente com o seu próprio modelo de família? Será que é suficiente você ter um modelo patrilinear, patriarcal, machista de família? E achar que isso é o suficiente? Achar que tá bom? Basta isso? Quantas famílias chamadas tradicionais, com pai, mãe, filhinhos, têm uma vida social de vitrine, de comercial de margarina, mas que nos seus bastidores existe a indiferença, existe a violência contra a mulher, contra a criança, existe a traição, existe uma série de relações intrínsecas que fazem com que aquela família dita tradicional não seja exemplo para ninguém. Não estou querendo dizer que todas são assim. Mas eu estou querendo dizer que quando nós condenamos uma família apenas por ser de um outro modelo, nós estamos sendo muito míopes, muito cegos ou muito hipócritas. Porque não é necessariamente o modelo de família que vai determinar o sucesso ou não daquela família, a felicidade ou não daquela família. É a maneira como as relações se constroem dentro dela. E aí você pode ter a presença masculina ou não ter, isso as famílias vão se reinventar, as famílias vão se reconstruir. E a própria figura masculina, ela não tem que ser necessariamente a cisgêneres. A figura masculina, ela pode perfeitamente ser uma figura trans. E aí vocês diriam, ah, mas a ciência o quê? Quando a ciência fala, não toma cloroquina, o povo vai lá e fala, não, mas o homem mandou tomar, vai lá e toma. Agora todo mundo está lembrando que tem ciência? Quando a ciência fala, faça o isolamento social, todo mundo ignora a ciência. Agora tem gente empunhando a ciência para dizer, não, mas a ciência não tem reprodução, porque... E quem disse que uma família, para ser completa, precisa ter uma reprodução biológica, concebida pelos meios tradicionais? Ah, mas a adoção. Não pode um casal homossexual, por exemplo, adotar uma criança. Por que não pode? Essa criança ela foi abandonada por um casal hétero. Então, qual a maldade em se ver a adoção de uma criança que ia crescer sem lar
por um casal homossexual, seja de homens ou de mulheres. É preciso que a nossa sociedade comece a rediscutir esses paradigmas e parar de hipocrisia, de cara de pau. Porque tem muita gente que fica falando de família tradicional, tem muito marmanjo aí que fica defendendo modelo de família tradicional e mantém uma família paralela. E tem lá a sua amante paralela. E sustenta uma outra família. Tem muita família tradicional aí, de comercial de margarina, que quando a gente chega perto para observar, vai ver que de tradicional não tem nada. A não ser uma roupagem. A não ser uma aparência externa. Que é para convencer as outras pessoas. E aí eu fiz algumas postagens, a gente chama de flyers, né? Foram quase que memes, dizendo o seguinte: se uma família como a da Tammy Gretchen, né? Eu não sei como é que é o nome dela agora, mas a da Tammy Gretchen, te incomoda, ela como homem, ele, né? Agora como homem, e a sua esposa e seus filhos, se isso te incomoda, eu acho que está na hora de você olhar mais para sua família e ver se não tem nada errado que você devia estar cuidando, em vez de cuidar da família do outro. Se alguém, como o Pablo Vittar, por exemplo, a Pablo Vittar, te incomoda, se a imagem dela te incomoda, se a sensualidade, se a beleza, se a plasticidade, se a arte, se a música, se a aparência dela, se a visualização dela nas redes sociais, na imprensa, se isso te incomoda, eu acho que você tem que começar a fazer uma reflexão e conversar com um bom psicólogo, psicanalista, porque tem coisas profundas aí na sua mente que talvez você precise libertar. Porque quando você vê com tanta estranheza assim, talvez seja algo dentro de você que você não está querendo enxergar. E por fim, como eu citei aqui no começo do vídeo, é interessante sim que se represente a figura paterna com uma mulher, para lembrar que muitos lares brasileiros o homem simplesmente abortou. A gente lembra quando é fácil apontar a mulher quando ela quer abortar ou quando ela abortou, mas poucos são os que lembram do homem que aborta. Quem é o homem que aborta? O homem que aborta é aquele que abandona a namorada grávida. Aquele que tomou a decisão de não assumir, de não arcar com as consequências e simplesmente some do mundo. Ou seja, para ele aquilo foi um aborto, porque aquele filho para ele não existiu. Então é bom que se represente figuras paternas como mulheres, para que a gente lembre que tem muita gente aí apontando o dedinho, mas esquecendo de cumprir com as suas próprias responsabilidades de cidadão. Até a próxima.